esse aqui é um guia atualizado dos melhores investimentos para colocar em prática ainda nesse mês de abril. E o que eu quero fazer contigo é abrir um desenho da carteira ideal e destrinchar cada uma das classes de ativos e olhar junto contigo a fundo o contexto atual do mercado, o que é a oportunidade, qual é a hora que eu considero a melhor para comprar um investimento ou não e o que é que a gente está fazendo aqui como Clube do Valor para os nossos clientes e pensando em investimentos nesse momento. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês aqui é que existe um método certo de você escolher o ativo certo e entender se um investimento é oportunidade ou não para você. E é justamente isso que vai te trazer muito mais clareza em todos os meses do ano. Só que isso vira ainda mais verdade em períodos conturbados da economia. Eu vou te dar um exemplo. No ano passado, o mercado praticamente inteiro foi à loucura com a valorização que a gente viu na bolsa norte-americana. Não à toa, esse aqui é o gráfico do crescimento do número de cotistas no último ano, no IVVB11, o ativo que replica o índice americano aqui no Brasil. Ou seja, aqui teve muita gente que viu as boas notícias, que viu o preço subir e acabou considerando essa como a oportunidade do momento. Só que olha o que aconteceu depois. O mesmo índice chegou a cair 18% poucos meses depois. E aí, nesse contexto, eu tenho certeza que muitos dos investidores estão pensando exatamente como a Fátima, que está se perguntando se deve vender o IVVB11 nesse momento. Sendo que aqui no Clube do Valor, o movimento que a gente fez foi exatamente o oposto. A gente vendeu o IVVB11 lá atrás, quando tudo estava mil maravilhas, todo mundo só queria comprar. Olha esse trecho aqui do Ramiro comentando que a gente já estava vendendo desde 20 de janeiro ações norte-americanas. Quero te explicar por que a gente está vendendo ações norte-americanas. Se você pegar um gráfico... Então o que a gente faz no dia a dia é seguir uma estratégia que obriga a gente a sempre comprar ativos na baixa, mas vender eventualmente quando eles estão na alta. Ah, Felipe, então vocês têm analistas muito bons que conseguem prever o futuro aí dentro do Clube do Valor. E na verdade isso não poderia ser menos verdade. E sim, aqui no Clube do Valor a gente conta com mais de 250 pessoas, muitas delas extremamente qualificadas, com as mais altas certificações de mercado financeiro, CFP, CNPI, CFA. Só que eu te garanto que nenhuma delas sabe prever o futuro. O que a gente aprendeu a fazer muito bem ao longo do tempo é desenvolver estratégias que tragam clareza do que é que se tem que fazer independente do momento da macroeconomia. E é justamente baseado nessas estratégias que eu quero te mostrar o que é que a gente está fazendo nesse mês para cada uma das classes de ativos. Vamos começar pela renda fixa. E nesse momento, o cenário que a gente tem é esse aqui. Pré-fixados com taxas de mais de 14%. A Selic por si só, que também está acima de 14%. E naturalmente, com as taxas mais altas, o movimento que tem se desenhado desde o ano passado é esse aqui, ó. O Tesouro Direto tem batido recorde atrás de recorde, com cada vez mais novos investidores colocando dinheiro ali. E é claro que a Selic mais alta acaba puxando esse movimento junto com a performance da bolsa, dos fundos imobiliários, que não tá essas coisas todas, fazendo com que as pessoas tirem dinheiro do risco para ir para a segurança da renda fixa. E a gente poderia ficar falando horas aqui sobre isso, mas eu quero ir direto ao ponto contigo. O que fazer com essa classe de ativos da renda fixa agora? E aí, para isso, vamos desenhar alguns cenários possíveis. Por exemplo, se a gente pegar o título pré-fixado com o menor vencimento de todos, ele tá com a taxa ali de mais ou menos 14% para um prazo de vencimento de 3 anos. Se a gente considerar uma inflação projetada de 6% ao ano, a gente vai estar falando que esse título aqui, depois de 3 anos, vai ter um retorno acima da inflação de mais ou menos 6% ao ano. Isso já descontado em imposto de renda também. Já os títulos atrelados à inflação, tem uns ali pagando IPCA mais 7,69%. E aí, se a gente projeta ali uma inflação de praticamente 6%, o que a gente tem é, na mesma linha, um retorno real acima da inflação de 6% com esse título de IPCA+. Enquanto que o Tesouro Selic está pagando 14,25% hoje. Ah, Felipe, mas por que alguém investiria no Tesouro pré-fixado, por exemplo, que está pagando mais ou menos 14%, sendo que a própria Selic está pagando 14,25%? O que acontece é que o título pré-fixado ele está sempre prevendo o movimento futuro da Selic. Então, para ele estar pagando menos do que a Selic está pagando nesse momento, isso quer dizer que a suposição do mercado é que a Selic vai cair nos próximos 3 anos e você fique travado com essa taxa de 14%. Quando a Selic estiver lá em 10, 9%, você vai estar recebendo uma rentabilidade maior. Mas o fato é que se a gente projeta uma inflação de 6% na taxa atual de 14,25% da Selic, o retorno acima da inflação também estaria próximo a 6% ao ano nesse momento. E aí, depois de ouvir tudo isso aqui, você pode ter 3 linhas de raciocínio possíveis. A primeira delas é, eu não vou receber mais 7% com a inflação como eu pensei. IPCA mais 7%, na verdade, eu vou receber 6% acima da inflação. E isso é verdade. Ou você achava que a rentabilidade inteira que você ia ter do Tesouro Selic, por exemplo, era de 14%, que é o que você está vendo lá agora. Mas é preciso abater a inflação e ela cai para 6%. Ou você olha para essas simulações aqui e pensa, olha, eu vou fazer a festa já que todos estão pagando a rentabilidade mais alta do que o normal. E sim, se a gente for analisar o contexto histórico da renda fixa, esse é um dos momentos em que a gente tem taxas mais altas na média. Porém, contudo, todavia, a coisa mais importante de todas é você ter uma boa diversificação dentro da tua carteira com cada um dos indexadores possíveis dentro da renda fixa. E é exatamente isso que a gente está fazendo para todos os nossos clientes na parcela de renda fixa desses investidores, onde metade do patrimônio que vai para a renda fixa deve ser alocado em inflação e as outras duas partes em renda fixa pós-fixada e pré-fixada. Dessa forma, a gente chega num modelo de carteira imbatível, que
passa por qualquer momento da macroeconomia. Se a Selic subir mais, a tua parcela pós-fixada vai te pagar mais dinheiro. Agora, se a Selic cair, o teu pré-fixado ele vai segurar um pouco mais a tua rentabilidade um pouco mais alta. E no meio disso tudo, se a inflação subir também, a tua parcela de IPCA+, vai te pagar muito mais e a tua rentabilidade média fica sempre mais controlada. Tá, Felipe, mas existem vários prazos diferentes na renda fixa, como é que eu escolho o ideal? E o que a gente gosta de fazer aqui é seguir o que a gente chama de estratégia da escada, ter uma diversificação de vencimentos sempre para os próximos 5 anos dentro da tua carteira. Então, basicamente, você sempre, todos os anos, vai ter um vencimento de renda fixa acontecendo. A tua única função vai ser renovar esse vencimento de 5 anos e você pode estar fazendo isso agora com a renda fixa muito mais em alta. Então, o foco agora é aproveitar o momento da renda fixa para renovar os teus vencimentos da carteira e para continuar compondo o que ainda tem de gap na tua carteira. Se você queria ter 50% em inflação, por exemplo, mas está com 48%, é hora de comprar mais renda fixa em inflação. E a tua estratégia de carteira vai guiando o teu próximo aporte. Beleza? Renda fixa entendido, vamos olhar para os fundos imobiliários. Essa classe de ativo que passou o ano passado inteiro praticamente caindo, atingindo um fundo que representou uma queda de mais de 14%, sendo que de lá para cá a recuperação já aconteceu com uma alta de mais ou menos 15%. Nisso, durante a queda, a maioria dos investidores estava pensando assim, ó, eu desisto dos fundos imobiliários, só quero a oportunidade para vender logo esses ativos. E aqui no clube, durante toda essa queda, o que a grande maioria dos investidores que já tinham fundos imobiliários na carteira estavam fazendo era comprando muito mais. Isso porque, como a carteira é desenhada com muita clareza, definindo a porcentagem que se quer ter em fundos imobiliários idealmente, por exemplo, no momento em que o mercado de FIIs começa a cair, a tua proporção de carteira também cai. E aí, absolutamente sem dúvida nenhuma, você vai lá e faz o teu próximo aporte nesse tipo de ativo. Lembrando que toda vez que você coloca dinheiro no fundo imobiliário na baixa, o dividend yield que você recebe naquele momento tende a ser mais alto. Afinal de contas, se a gente pensar que o fluxo de pagamento de dividendos vai ser constante por um bom fundo, por exemplo, no momento em que o preço está caindo, o dividendo sobre o preço é muito maior, ou seja, o dividend yield daquele fundo é maior. E é claro que o foco depois disso é escolher os melhores e mais consistentes fundos imobiliários da bolsa. A gente faz isso através da estratégia fundos imobiliários classe A, passando esses 4 filtros que estão aí na tela no mercado e que nos levam a uma lista de 15 fundos imobiliários que pagam dividendos entre 8% e 13% ali, com PVP geralmente saudável abaixo de 1. E agora a gente começa a entrar no movimento inverso. Provavelmente, com a subida muito forte dos fundos imobiliários, as novas compras de fundos ela vai parar e eventualmente até alguma venda pode acontecer. E algo muito parecido está acontecendo com as ações americanas nesse momento, que lá no final do ano passado, começo desse ano, estava subindo pra caramba, a gente precisou vender, só que recentemente, desde o começo do ano pra cá, a gente já vê uma queda de 14% que já chegou a ser de 20%, principalmente depois dos tarifaços do Trump. Só que existem alguns pontos importantes sobre investir em ativos internacionais que você precisa entender. É extremamente importante que você tenha uma parcela da tua carteira sempre dolarizada, independente se o mercado está caindo ou subindo. Isso porque quando você coloca o mercado brasileiro com o americano para trabalharem juntos, eles apresentam uma descorrelação dos ativos entre si. E isso causa esse efeito aqui, ó. Quando a gente olha para a performance somente do mercado americano pelo IVVB11 nos últimos 20 e poucos anos, a gente vê essa linha amarela de performance. E aí quando a gente coloca em cima essa linha vermelha, que mostra o mercado, na verdade, brasileiro no mesmo período, a gente vê que eles se comportam de maneira diferente. Até aí tudo bem, só que o melhor resultado para os investidores vem na combinação de dois ativos descorrelacionados como esses. O retorno total de uma carteira com os dois ativos é muito maior do que qualquer um dos dois ativos de forma isolada. Ou seja, colocar uma parte do teu dinheiro em ativos internacionais lá nos Estados Unidos faz muito sentido? Faz. Agora, ela sozinha não vai garantir a rentabilidade da tua carteira e não vai fazer você trabalhar da forma ótima no mercado financeiro. Agora eu preciso te mostrar como é que a gente está escolhendo as ações brasileiras nesse mesmo momento. Só que toda essa visão que eu estou te apresentando aqui de como a gente enxerga as classes de mercado financeiro, elas só foram possíveis depois de conhecer a história de milhares de clientes aqui do Clube do Valor, que já somam quase 4 bilhões de patrimônio sob consultoria de gestão aqui no nosso time. Já são mais de 250 pessoas aqui no Clube do Valor por trás dessa câmera e fazendo esse plano todo acontecer. E a melhor parte disso tudo é que a nossa equipe tem plena disponibilidade de conversar contigo, que tá aí querendo me ouvir e tá querendo entender como é que você pode melhorar a tua carteira de investimentos hoje. E melhor ainda, de forma totalmente gratuita. Isso porque a gente descobriu uma nova forma de te ajudar, que é montando uma nova estratégia de investimento para a tua carteira. Isso de forma totalmente personalizada, levando em consideração o teu contexto patrimonial atual, os teus objetivos financeiros e encontrando o melhor caminho para você investir. 1 hora com um planejador financeiro certificado com a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil, segundo a XP. É isso que a gente tá oferecendo de bandeja aqui. E a única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que tá aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. A gente vai estar te esperando por lá. Boa, vamos falar de ações brasileiras então, e eu quero te dizer duas coisas aqui. O que é que a gente tá fazendo com ações brasileiras nesse momento e quais são as melhores ações que a gente enxerga segundo as nossas estratégias. E o que a gente faz o tempo inteiro para selecionar as melhores ações é seguir estratégias completamente sistemáticas, que se baseiam 100% em números e dados para entender quais são as ações mais baratas da bolsa, por exemplo, como é o caso de uma das estratégias que a gente usa aqui até chegar nas 20 mais baratas, segundo esses 6 filtros que estão aparecendo na tua tela. Ou como é o caso da MAC
máquina de dividendos, que também procura as melhores ações brasileiras, só que olhando pela ótica dos dividendos, através desses 6 filtros que também estão na tela para você. E não dá para descartar que a gente veio também de um período de queda no mercado de ações brasileiro, com queda de mais de 13% no segundo semestre do ano passado, inclusive fazendo muitas das principais ações que a gente tem por aqui sofrer também, já depois da história do tarifaço do Trump. Enquanto outras ações, como o caso da Gerdau, se beneficiaram do mesmo movimento. Você vê como o mercado financeiro é completamente democrático. Só que aqui eu sei que muita gente vai pensar, mas todo dia sai uma notícia diferente, ou é a China, ou é uma tarifa, ou é uma dificuldade, uma ação que cai. É muito difícil acompanhar isso tudo. E eu concordo 100% contigo. Eu mesmo não acompanho cada uma das ações da minha carteira. O que a gente faz é terceirizar a tomada de decisão de qual ação comprar e qual vender. E não para uma outra pessoa, uma outra filosofia de investimentos, mas sim para um sistema que nos mostra sempre qual é o melhor ativo. Vou te dar um exemplo mais tangível. Hoje, a Gerdau, GGBR, ela está dentro das 10 ações mais baratas da bolsa, porque a geração de caixa dela é muito alta em relação ao seu atual valor do mercado. E ela está ali com um earning yield de mais de 19%, o que é baseado no múltiplo EV/EBIT, que está bem baixo nesse momento para a companhia. Agora, se você pensa em ações de dividendos, existem outros exemplos. Se eu fosse montar uma carteira hoje de longo prazo, focada em dividendos, buscando as 10 maiores pagadoras da bolsa, uma das que estariam nesse portfólio, que hoje está com um dividend yield de mais de 13% atualmente, mas na média dos últimos 3 anos também tem uma cifra muito alta, e que está segurando um payout ali muito próximo a 100%, a gente falaria da CMIN, por exemplo, CSN Mineração, que é hoje a primeira dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Inclusive, depois disso, se você quiser conhecer como funciona a estratégia das ações mais baratas de 10 empresas que estão extremamente baratas nesse momento, e mais as 7 empresas que estão mais pagando dividendos da bolsa, e como funciona a estratégia máquina de dividendos, aí eu te convido a baixar um combo de e-books que a gente deixou preparado para você num link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. E o melhor de tudo é que isso é totalmente gratuito. Beleza, vamos lá. Olhando para tudo isso, qual é a melhor alocação que a gente faz com cada uma dessas classes de ativo? Porque afinal de contas, a grande oportunidade não está em nenhuma delas de forma isolada, mas sim em todas unidas para montar uma carteira de investimentos eficiente. E aí, para isso, vamos imaginar que você é um investidor que está na metade do caminho. Nem você é arrojado demais, mas também você não é extremamente conservador. Então vamos imaginar que num modelo desse, você teria ali 20% em ações do Brasil, 20% em fundos imobiliários, 20% em ações internacionais. E aí, na parte de renda fixa, seriam 20% para inflação, 10% para pós-fixado e 10% para pré-fixado. O que daria um desenho ideal final de carteira mais ou menos parecido com esse aqui que está na tua tela. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, Felipe, mas eu não quero saber disso aí. Eu quero saber qual é a ação que mais paga dividendo, eu quero saber dos próximos tesouros diretos que vão me trazer muito mais rentabilidade, ou qual é a melhor ação internacional para a projeção dos próximos 3 anos. Só que aqui, como educador financeiro, produtor de conteúdo, sócio de uma das maiores empresas de consultoria de investimentos do Brasil, eu preciso te dizer que não é isso que vai mexer o ponteiro da tua vida financeira. E para ser bem honesto, essa não é a minha opinião. É uma resposta baseada em fundamento, evidências e estudos, confirmando que 93% do teu bom resultado no longo prazo vem justamente da boa alocação de ativos na carteira. Então a melhor coisa que eu posso te dizer é que para esse mês, a tua melhor oportunidade é montar uma carteira de investimentos eficiente. Até porque uma carteira como essa que eu acabei de te mostrar, nos últimos 20 anos mais ou menos, teve uma rentabilidade de 14,5% ao ano, e quando a gente abate a inflação, ela foi de 7,3%. O que teria batido o CDI e o Ibovespa com muita facilidade nesse período. A moral da história aqui é que importa muito mais como você aloca o teu capital do que como você descobre as próximas ações e produtos que são a oportunidade do mercado. Agora me conta aqui qual dessas classes de ativos você está comprando mais baseado na tua carteira, comenta comigo. Agora, se você quer assistir um vídeo secreto que a gente disponibiliza poucas vezes aqui no canal, em que a gente te conta como ficar na frente de 99% dos investidores, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar esperando por lá.